Fala galera, aqui é o Ney do canal Ney Tostas. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um pouco da história do Dênio Costa, esse engenheiro brasileiro que nos concedeu uma entrevista muito bacana. E o resto dela está no canal Master do Rafael Barbosa, que estamos trabalhando aí nesse período de pandemia juntos, né? Para a gente crescer nossos canais, né? E ter uma interação legal com vocês. Desde já, muito obrigado. Clica no like, se inscreva no meu canal e no canal MasterDB, cara, que tá muito legal. Até mais. Fala, Daniel. Cara, em primeiro lugar, quero agradecer por aceitar esse convite desses malucos aqui. Na verdade, eu conto com outro maluco, que é o Rafael, como eu te falei no nosso primeiro contato. Cara, e assim, como eu vou jogar esse vídeo no meu canal no YouTube, eu gostaria que você começasse a contar pra gente como é que você iniciou no áudio. Bacana. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, pessoal aí do Espírito Santo, que fora a pandemia a gente está sempre aí com os cursos e projetos e eventos. Muito obrigado pelo convite. Eu comecei a trabalhar com áudio agora em 1978. De lá para cá eu nunca trabalhei em outro segmento, eu sempre trabalhei com áudio. E a minha entrada no áudio foi por acaso. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, que na época de 1978 ele adorava ir para os bailes. Naquela época eram os bailes de soul music, né, onde o soul music estava em evidência, e James Brown, JB Soul Orchestra, essas bandas aqui, esses artistas que estavam em evidência na época. E em Belo Horizonte aconteceu em 78, né, uma grande festa, um baile assim, muito especial, que a equipe de Petrópolis, a Furacão 2000, veio fazer um baile em Belo Horizonte. E naquela época tinha todo um glamour, né, porque as bailarinas eram com cabelo black power, tudo pintado de louro. Tinha os cantores que participavam desse primeiro baile, Gerson King Combo, Tony Tornado, vieram se apresentar nesse primeiro baile. E como meu irmão era muito antenado com essas coisas na época, eu tinha apenas 13 anos nessa época, e meu irmão muito empolgado com isso, e nós fomos lá nesse ginásio, que era um ginásio do chamado bairro Renascença aqui, ginásio do Renascença, e fomos lá para ver a montagem da Furacão, para ver como é que era de perto e tudo. E eu me lembro que quando eu entrei nesse ginásio, pela porta principal, assim, que era na lateral do ginásio, eu dei de cara com aquele paredão de caixa branca, de ponta a ponta do ginásio, que pegava do início de uma arquibancada até a outra, né? Com muita iluminação e tudo isso. Eu fiquei encantado com aquele troço daquele tamanho, porque eu estava acostumado aí nas festinhas, né, onde tinha microsystem, né, gravador cassete. Né, a gente ia muito nas festinhas na casa das namoradas com gravador cassete, tocando fita cassete, os National, que era um falantinho que soava ali, a gente fazia os bailes ali dos amigos, né, grupo de 6, 8 pessoas, na casa dos colegas. E quando eu entrei naquele lugar que eu vi aquela coisa monstruosa, assim, enorme, gigantesca, eu fiquei muito encantado com aquilo. Me impressionou muito. E o que eu achei interessante, assim, que o meu irmão estava muito mais focado, né, no pessoal que ia se apresentar, nos bailarinos, nas músicas, e eu fiquei encantado com aquela parafernália toda montada lá em cima. E nós conversamos com o pessoal, ficamos conhecendo o pessoal da equipe técnica. Quem estava lá na época cuidando do som era o Júlio Guarani, que é sobrinho do Gilberto Guarani, e ele junto com o tio Beto, né, tocavam a empresa. Então eram dois sobrinhos, mais o tio que tocava, o avô que construiu os amplificadores Ibrap, eram os módulozinhos da Ibrap, e era tudo amplificador, que inclusive um tempo depois a Stanley chegou a fabricar amplificadores de potência assim também, e com transistor convencional, mas um transformadorzinho de drive, etc. Mas aí eu sei que eu fiquei encantado e foi aquela coisa de fogo de artifício dentro, aquelas coisas, né, pirotécnicas dentro do baile, e eu fiquei alucinado. E aí, ao acabar o baile, eu e meu irmão estávamos conversando com o Júlio lá no final, ele dizendo que a Furacão iria tocar aqui em Belo Horizonte durante todo o final de semana, toda sexta e sábado. E que eles precisavam de carregadores para montar os equipamentos, que o equipamento ficaria guardado num quarto lá do ginásio, né, num espaço, numa sala do ginásio, mas que precisava de uma equipe para poder fazer a montagem. E eu era um garoto, uma criança, tinha 13 anos de idade, e aí eu me prontifiquei a trabalhar, não, eu venho e tudo, e eu e meu irmão fomos. O meu irmão ia para poder pegar as meninas, né, ficar lá no baile com as meninas, e eu fui porque eu fiquei encantado com aquela coisa toda, e eu comecei a trabalhar ali como carregador de caixa acústica, e o Júlio coordenando e tal, montando, e fomos trabalhando assim 1 mês, 2 meses, 3 meses,
E depois, depois acho que no terceiro mês que eles estavam tocando aqui, era um sucesso danado, muito público, muita gente, bailes no ginásio com 4.000 pessoas, era uma coisa muito legal na época. E aí eu me lembro que o Júlio, por uma questão de segurança, ele pedia para eu guardar os discos da Furacão 2000 na minha casa, porque ele não queria deixar guardado lá nessa sala, nesse quarto, com medo de arrombar, porque os discos eram importados, tudo com rotação 45, né, os discos, tanto os compactos quanto os LPs, rotação 45, coisa que eles importavam direto através de pilotos, de companhias aéreas que traziam os maiores sucessos da Billboard. Então a Furacão ela tinha naquela época discos que ainda nem tinham sido lançados no Brasil, a Furacão já tinha no seu repertório. Isso era uma coisa muito fantástica, muito legal. E aí eu peguei e como eu guardava esses discos na minha casa, depois de um certo tempo, o Júlio teve, né, uma certa confiança, aí depois de um mês e meio e tal, eu levava os discos para casa. E aí foi bacana, porque em vez de eu ir para minha casa, que eram 2 bairros para frente, eu ir a pé, eu passei aí de táxi pago pela Furacão. E naquela época, eu me lembro que o meu primeiro cachê era alguma coisa assim, que hoje fosse alguma coisa em torno de R$20. Porque eu me lembro claramente que dava para eu sair do baile e o meu dinheiro dava para eu comprar 2 refrigerantes e comer um cachorro-quente na porta do ginásio. Se eu comesse o cachorro-quente e tomasse 2 refrigerantes, eu não tinha dinheiro, eu tinha que ir para casa a pé. Então eu ia a pé para economizar o dinheiro e em casa dividia com a minha mãe essa grana. Então sempre cuidando da minha mãe, Dona Maria, dividindo o dinheiro com ela. E eu comecei a trabalhar e passei a levar os discos para minha casa. E aí o que eu fazia? As caixas de disco de madeira, tudo ficava comigo, chave comigo. Eu ia para casa, de manhã eu estudava, quando eu voltava da escola eu almoçava, e quando eu ia fazer meu dever de casa, né, eu colocava os discos da Furacão para tocar e eu ia estudando, ouvindo os discos da Furacão, ouvindo aqueles discos estudando. O tempo foi passando e eu comecei a conhecer todos os discos. E quando o Júlio ia tocando, que ele tocava uma música, eu já falava, vai abrir o baile com o Guarani de Carlos Gomes. E entrava o Guarani. Daqui a pouco, vai tocar agora James Taylor, vai tocar não sei quem. Eu já sabia o repertório, eu comecei a conhecer aquilo. Só que eu era o carregador, que carregava as caixas, deixava as caixas no lugar e o Júlio ligava tudo, fazia o baile. Vinha o Júlio com mais um outro... um técnico de iluminação, né, do que vinha de Petrópolis, que era o Bambu, um gigantão que cuidava da luz, e tinha um outro técnico que tocava, um outro discotecário que tocava música lenta. Um belo dia, depois passado esses 3 meses que eu estava trabalhando com eles, veio toda a equipe da Furacão no ônibus, o Rômulo Costa, que era o promotor dos eventos, eles vieram no ônibus com a equipe de dançarinos, equipe de pessoal de promoção, todo mundo, e o Júlio ficou para vir mais tarde de avião. E nisso, eu coloquei as caixas todas no lugar, como eu sempre fazia, porque eu tinha a chave do quartinho. Eu fui colocando as caixas de grave embaixo, as de médio agudo em cima, tudo organizado, o painel de iluminação, e eu deixava tudo no lugar. Eu só não ligava porque eu morria de medo de mexer com energia elétrica. Eu me barrava tudo, eu tinha medo. E eu não ligava a caixa de som nem nada. E estavam as caixas de som lá, os malões com os cabos de caixa acústica de áudio e de energia. Eu passava o cabo de energia por trás do ginásio e até o quadro e deixava lá no quadro para o Júlio ligar. E nesse meio tempo começou a passar, né? Era 1h da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, e cadê o Júlio? E nada do Júlio chegar. 4 horas, e o baile no sábado começava às 6 horas da tarde, que era um baile especial, assim, muito movimentado. Para você ter ideia, nas 6 horas da tarde a fila dava volta no quarteirão. Era muita gente, era um momento assim, muito bacana dos bailes no Brasil. E aí eu me lembro que quando foi dando 4 horas da tarde, 6 horas tinha que abrir, eu falei, Rômulo, cadê o Júlio? Cara, no Rio tá chovendo bastante, o Júlio não conseguiu embarcar ainda para vir para Belo Horizonte, que ele tá vindo de avião, e eu não sei como é que vai ser, e eu tô o tempo todo monitorando, nós estamos ligando para o aeroporto para saber se o voo já saiu, não saiu. E aí foi passando o tempo, eu comecei a ficar preocupado. Aí o que eu fiz? Como eu trabalhava lá com o Júlio como carregador, mas eu era muito observador, eu tinha decorado como ele ligava o som. E eu abri os malões de cabo e comecei. Bom, esse aqui, eu sei que entra aqui, sai do amplificador, vai nessa caixa. Esse aqui vai para a caixa de cima. Aí eu comecei a fazer na decoreba. Peguei os cabos de áudio, bom, eu sei que ele tira do mixer, liga aqui no pré-amplificador, num Pro 2000, e do Pro 2000 vai para os módulos de potência. Tinha 2 tocadiscos, eu sabia que ligava nesse mixerzinho e tal, os 2 tocadiscos, os Technics, aí pronto. E aí eu liguei tudo, aí eu peguei e pedi o Toninho, que era o responsável pelo ginásio, se ele poderia ligar energia elétrica para mim lá no quadro. Ele falou, não, Daniel, eu vou lá agora e tal. E pegou aquele cabão branco, foi lá, abriu o quadro, tirou, abriu o disjuntor, ligou a energia elétrica e isso eram quase 6 horas da tarde. E o Rômulo apavorado, porque o povo lá fora já fazendo um buchicho danado, e gente igual louco, e o Rômulo ligando para o aeroporto para saber se o voo já tinha saído ou não.
e aquela confusão toda, e nisso eu chego lá, energizou o sistema, aí eu liguei o toca-disco, os dois giraram, liguei o pré-amplificador Pro 2000, ele acionou, o mixerzinho acendeu tudo, acendeu, liguei os amplificadores, aí eu falei, vou testar o som. E o que eu peguei para testar o som? O Guarani de Carlos Gomes, que era a música que abriu o baile da Furacão 2000. Eu coloco o toca-disco lá para rodar, coloco o Guarani de Carlos Gomes, coloquei o braço para tocar, na hora que eu abri o volume no pré, que entrou o Guarani, eu desci lá da mesinha lá de som do mixer, né? E fui na frente das caixas ouvir se estava tudo funcionando. Foi nesse momento que eu olhei para o ginásio, que eu ouvi uma gritaria, quando eu olhei, o Rômulo tinha aberto a portaria e 4.000 pessoas entraram no ginásio. E nisso eu falei, meu Deus do céu, o Rômulo não pode abrir, o Júlio não chegou, não tem... Aí o Rômulo chega correndo na mesa de som, e aí, cadê o Júlio? Eu falei, não chegou ainda. Ele, quem ligou essa merda? Eu falei, eu, se vira, você vai tocar o baile agora. E eu comecei aos 13 anos na roubada. Para você ter ideia, os toca-discos, eu sabia a ordem toda do baile, mas eu não conseguia colocar o braço do toca-disco no disco. A agulha, a minha mão ficava tremendo e eu não acertava a música de jeito nenhum. Então, o que eu tinha que fazer? Eu levantava a alavanca, ia batendo no braço até ele ficar mais ou menos sobre a música, e eu ia. Aí foi uma música, outra música, 2, 3. Daí a pouco, meia hora tocando, o nervosismo vai diminuindo, né? E aí, quando estava lá com 1h30 de baile, já estava eu com o microfone na mão. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Vamos lá, galera! E tal. E eu já fazendo baile, aquela coisa toda. 9 horas da noite, chega o Júlio maluco. Eu já tinha 3 horas de baile nas costas. E aquele garotinho na mesa de som aqui, eu aqui atrás. Vamos lá! Mais um sucesso, Furacão 2000. E eu mandando som. O Júlio chega desorientado. Quem ligou essa merda? Fui eu. Quem que não sei o que? Você tá tocando daqui, ó, desde as 6 horas da tarde. Você tá de sacanagem. A partir de hoje, eu sou o gerente da Furacão 2000 em Belo Horizonte. Aí eu saí dos meus R$20 por 150, que aí já dava para ganhar grana, dava para comprar muito cachorro-quente. E aí eu continuei virando isso. E como eu tinha essa coisa da habilidade, da sorte de tocar, o Rômulo, que era muito esperto, sacava muito essa coisa, né, do lado artístico, ele começou a me levar para tocar nos bares da Furacão em outras cidades do Brasil. Então, eu toquei em São Paulo em festival de firmas de som. Eu era o Garoto 2000. Eu fui lançado como Garoto 2000 porque eu era o menino mais novo discotecário, que tocava no Brasil aos 13 anos de idade, tocando e fazendo baile. E aí eu comecei a fazer baile. Daí eu comecei, fui para o Rio de Janeiro, Petrópolis. Aí eu rodava o interior do Rio todo, assim, das cidades do interior. Rodei todos os grandes bailes de Madureira, no Rio, Caxias. Eu, de Caxias, rodei o interior do Rio todo, fazendo baile como Garoto 2000. E tem tempo ainda para contar, né, que você tem que me cortar, senão vai embora. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer baile, fiz baile. Um tempo depois, aí passado mais ou menos aí um ano, bom, nós estamos terminando o tempo aí, né? Quer fazer a reconexão? Por favor. Quer reconectar agora? Sim, acho que sim, é melhor, né? Quanto tempo tem ainda, Rafa? Porque se... Não dá para ver, não, né? O Rafa mas eu acho que nós começamos 3 horas, não foi? Travou, travou aqui um pouquinho, que eu não estou conseguindo acessar as opções do meu painel aqui, não sei porque ele travou a minha opção. Então fica tranquilo, que se a ligação cair, eu volto então, porque tem 15 minutos, então nós ainda temos um tempo aí pelo jeito. Isso. Mas ele vai aparecer, só a gente dar o ok. Aí a gente edita depois, aí pronto. Aí o que acontece? Ficamos aqui durante um tempo em Belo Horizonte, uns 8 meses, um ano. Aí, né, por uma questão de tempo mesmo, final dos anos 78, né, para 79, o baile começou a não ter mais aquele público todo, porque a coisa estava virando, né, para discoteca, deixando de ser soul music e virando discoteca. Aí a Furacão encerrou o trabalho dela em Belo Horizonte, voltou para Petrópolis e Rio de Janeiro, e eu fiquei aqui em Belo Horizonte como estudante. Um belo dia, uma equipe de som muito famosa aqui em Belo Horizonte, chamada Sony Imagine, que fazia um trabalho similar ao que a Furacão fazia, foi fazer um baile num ginásio perto da minha casa. E eu falei, não, caramba, eu vou lá ver e tal. Nesse meio tempo que eu trabalhei com a Furacão, eu comprei muito disco para mim. Eu comprava os discos, importava. Às vezes o Júlio pedia 2 e eu ficava com um e ele ficava com outro na Furacão. Júlio, esse aqui eu quero que você traga um para mim também e tal. E eu comecei a ter um volume de discos muito bom assim em casa. E aí, essa equipe Sony Imagine foi tocar aqui lá perto da minha casa, no bairro onde eu morava, e eu falei, caramba, eu vou lá. Fui lá de tarde. Quando eu cheguei lá de tarde,
um dos sócios estava lá, o Marquinhos, e o outro sócio, que é o Faruque Salomão, que depois foi para o Rio de Janeiro, trabalhou na extinta TV Manchete, depois ele foi para Bandeirantes e tal, que era o outro sócio. Ele havia levado a chave da casa dele para o Rio de Janeiro, esqueceu de deixar a chave ao Marquinhos, e nós não tínhamos disco para poder fazer o baile lá, eles não tinham disco. E aí o Marquinhos estava apavorado e tudo, eu falei, Marquinhos, eu tenho alguma coisa em casa, eu trago e te empresto meus discos, você faz o baile, e aí amanhã, quando o Faruque chegar, aí você pega a chave e pega os discos com ele. Ah, você tem alguns discos? Eu tenho alguma coisa. Aí eu fui em casa, isso de tarde, fui em casa, peguei os discos, voltei, coloquei a caixa de discos lá para o Marquinhos e falei, isso aqui que eu tenho. Quando ele abriu minhas caixas de discos, ele falou, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Não. Ele não conhecia nenhum disco que eu tinha. Ele falou, onde é que você arrumou isso? Eu falei, isso eu importo tudo. Mas desses discos aqui eu nem sei o que é isso. Eu falei, não, eu vou te mostrar e tal. Eu comecei a mostrar para ele, ele falou, você não quer tocar aqui com a gente hoje, não? Aí eu fiquei e virei o discotecário do Sony Médio. Aí virei, comecei a fazer baile com o Sony Médio e, de repente, o Sony Médio fechou um contrato com uma emissora de TV aqui em Belo Horizonte, que era, na época era a TV Alterosa, que hoje virou SBT. Eles tinham um programa de auditório que se chamava Discotape, que era um programa de videoclipes. Então tinha um apresentador, o Seu Pereira, ele era um animador, e era um programa de auditório. Então ficava uma galera dentro do teatro, e o teatro era dentro da emissora de TV, e eles ficavam filmando e fazendo clipe. Aí ia grupo de dança, pessoal não sei o quê, aqueles clipes do Michael Jackson, né, trilha, tá estourando, aquela coisa toda na época. Aí o que acontece? O Sony Médio fecha o contrato com a TV e começa a fazer a sonorização desse discotape, desse programa. E eu entrei para a TV e comecei a fazer o programa. E conhecia todo mundo na TV, conhecia tudo e tal. Um belo dia, como o Faruque estava mudando para o Rio e estava focado no trabalho dele na TV Manchete, ele largou a firma de som para lá. Então não tinha manutenção, não tinha nada. Aí falante queimava e ficava sem falante, driver parava e ficava sem driver. E o equipamento foi acabando aos poucos. Nesse meio tempo, o pessoal da TV, percebendo isso, eles vão e cancelam o contrato com o Sony Médio. Falam, olha, não dá para ficar você aqui porque o programa está ruim. Nós estamos inaugurando agora um programa de música ao vivo, que vai ser o povo na TV e tal, que as pessoas vão vir aqui. Era um festival de música, né, as competições, o que nós temos hoje normais aí, do pessoal ia lá disputar e tudo, e ganhava a gravação de um LP e tal. Aí, nesse meio tempo, que eles estavam fazendo a transição, que ia tirar o Sony Médio e entrar com essa outra equipe de som, que se chama R-Som, que inclusive o dono dela hoje mora em Natal, no Rio Grande do Norte, Rominho. Aí o que acontece? Houve uma transição em que o Sony Médio fez por um tempo, tentou fazer a música ao vivo, mas não era a praia de Sony Médio, eles tiraram e colocaram essa R-Som, que era a empresa que fazia todos os shows aqui em Belo Horizonte, os grandes shows, que o Rominho ele era o cara mais ligado à turma da MPB aqui. O pessoal do Clube da Esquina, então era Beto Guedes, Lobo Washington, Milton Nascimento, a turma toda o Rominho sonorizava. E ele entrou para fazer o programa e nós fomos retirados. Só que teve um problema. O diretor musical do programa falou, sai Sony Médio, sai todo mundo, mas o Dênio fica. Eu quero o Dênio no programa. Exatamente por quê? Por causa da pegada. Se não me pagar, eu não pego um cabo de microfone. Não, eu resolvi o problema, eu estou ali, eu vou resolver. Então, eu sempre encarei muito isso, assim, de uma maneira muito profissional, e acabou assim que eles me perceberam de uma maneira diferenciada ali. Oi, Ney. Eu ia perguntar sobre a migração. Eu vou te falar agora. Dênio, mas aí já... Cara, continua que eu não vou interromper. Você já está mandando bem. As perguntas que eu ia fazer, você já está respondendo, cara. Então você me desculpa, porque eu sou mal educado para danar, eu falo muito. Não, você é bem eficaz, por isso que os caras contrataram. Beleza. Aí o seguinte, aí eu tô lá, aí entra o Rominho para poder fazer o projeto, né? Do Projeto da Alegria, lá, o Povo na TV, o programa. E o Rominho sabia tudo de música ao vivo, e eu não sabia nada. Então, quando eu entrei, o diretor musical, Toninho do Carmo, hoje guitarrista, né, de jazz maravilhoso, mora na França, hoje em Nice, ele pegou e falou assim, Dênio, eu quero que você fique porque você vai atender os músicos, porque a sua forma de atender é diferenciada. E me apresentou para o Rominho, falou, Rominho, esse aqui é o Dênio, ele é do programa, mas eu quero que você fique com ele na parte de som, porque eu quero ele e você trabalhando junto, ele vai ser a ponte de comunicação com a gente. Ué, beleza. Aí eu comecei a trabalhar lá dentro. E o Rominho vendo a minha pegada, e eu cuidando tal do sistema de som, cuidando de tudo. Um belo dia, tinha um diretor lá dentro que não gostava muito do Rominho e deu uma sacaneada nele no Pat Panel, lá no segundo andar, na transmissão do áudio. E o programa ficou alguns segundos lá sem áudio. E o Rominho igual louco tentando caçar. Eu falei assim, eu já sei onde é que está o problema. Eu subi igual um louco as escadas, escada espiral,
Cheguei ali em cima, meti a mão no painel de pet, eu falei, o primeiro homem que encostar a mão nesse painel aqui está morto. Imagina, menino de 14 anos de idade bancando os diretores de televisão, eu quebrei o pau lá dentro. E aí o diretor, aliás, o diretor do programa, mais o apresentador, então fica todo mundo do meu lado, né? Eu estou defendendo o interesse do programa. E nisso nunca mais teve problema, e o Rominho, começando a ver minha pegada, começou a me levar para fazer freelancer na firma dele, nos shows. Falou, Dene, vai ter um show do Loborges, vamos comigo, você me dá uma força? Então, bora. Dene, vai ter um show de fulano de tal, do Milton Nascimento, vambora. Eu comecei a fazer, só que eu não sabia nada, eu era peão lá com ele, eu entendia ligação, essas coisas básicas, mas eu não sabia nada. E aí eu comecei a aprender com o Rominho, aprender. Um dia ele fecha um contrato com uma banda de baile chamada Pêndulo, de Belo Horizonte, e falou, não, meu técnico vai viajar com vocês. E eu comecei a viajar com a banda Pêndulo, que foi uma das escolas, entre as outras tantas que eu tive, maravilhosa, porque era um ônibus que eu tinha que carregar, ligar, operar, acabava o baile, desmontar, colocar no ônibus, assim. Então, meu serviço, ele começava às 2h da tarde e terminava às 8 da manhã. E eu dormia dentro do ônibus. E começamos a viajar. E eu fiz muito baile, aí eu fazia baile, fazia show, baile, show, e comecei a me envolver muito com isso. Um belo dia, esse Pêndulo vai tocar em Salvador, né? Vai fazer lá 2 semanas de baile em Salvador, praia, hotel bacana. Aí o Rominho fala, não, para Salvador vou eu. Né? Aí o patrão falou, para Salvador vou eu, porque Salvador é legal. Eu falei, pô, mas enquanto eu estou aqui em Minas Gerais, nas roubadas, pegando os buracos, estrada de chão, eu estou ralando. No dia de Salvador vai o patrão, pô, minha primeira viagem bacana, né? Aí eu falei, tudo bem, você aqui manda. E isso aí o que o Pêndulo, o pessoal da banda falou? Rominho, você pode ir com a gente, mas você tem que conhecer o nosso trabalho. Antes de nós pegarmos a estrada e viajarmos, né, de sábado a domingo, no baile de sábado, aqui em Belo Horizonte, você tem que ir no baile para conhecer o nosso trabalho, repertório, como é que é o som que a gente faz e tal. Rominho, não, claro que eu vou. Aí ele foi para o baile, eu lá operando, fazendo o baile, Rominho do lado, ouvindo tudo. Daí a pouquinho, era uma festa de um empresário aqui de Belo Horizonte, dono de uma distribuidora de pneus, uma festa daquelas assim, que o camarão é do tamanho de um gato, sabe? Aqueles camarões desse tamanho assim, aquela coisa enorme. E o uísque liberado. E o Rominho não aguentou, né? E pau. Quando deu 5h da manhã, estava o Rominho chutando a almofada no salão do clube. E rindo, e rolando no chão, aquela coisa toda. Aí o pessoal da banda vira para mim e fala assim, Dene, vai na sua casa, pega a mala e vamos embora, porque o Rominho não vai viajar com a gente desse jeito, não. Ele não tem condições de viajar. Daqui a pouco ele vai ter um problema aí de saúde por causa dessa bebedeira toda. É melhor ele ir para casa e aí a esposa dele cuida dele. Aí, beleza, eu fui para casa correndo, peguei minha mala, entrei no ônibus. O Rominho, quando ele acordou, já estava fazendo baile em Salvador. E aí, quem é que estava me atendendo em Salvador? O João Américo. Eu fui fazer um baile no Baneb, num clube lá. O João Américo, uma das maiores a maior locadora, né, de Salvador. E eu lembro que naquela época ele colocou lá para poder nos atender, porque o Caetano Veloso ia se apresentar num dia e o nosso baile seria no outro dia. E para fazer o show do Caetano Veloso, o João Américo colocou uma mesa de som e deixou a mesa de som para mim. Uma mesa Tápico C12 analógica de 12 canais, com um master redondo pretão na frente, assim, uma mesa Tápico. Quem é Tápico? Quem não conhece quem é Tápico, mas sabe quem é a Maqui, é a primeira empresa do Greg Maqui que montou a Maqui depois. Então, ele pegou lá essa mesa, eu falei, não, que mesa maravilhosa e tal, e eu fui fazer 4 bailes com o som do João Américo, né? Fiz eram 6 bailes, sexta, sábado, domingo, depois sexta, sábado, domingo, na outra semana. E o último baile da última semana era numa cidade chamada Piauí, no interiorzão lá da Bahia e tal, não sei o quê, no Agreste e tal, e fomos para lá fazer o baile. Eu sozinho, com a banda, então eu montava os instrumentos, montava bateria, baixo, guitarra, eu era o hold, eu era o técnico, eu era carregador, era tudo da banda. E o João Américo fazendo som lá pra gente, montou tudo e tal. Só que quando deu 6h da manhã, que acabou o baile, que eu embalei os equipamentos todos da banda e tal, e coloquei tudo no ônibus, que eu olho para trás, tá lá o João Américo enrolando cabo. Eu falei, e aí, João, tá tudo certo? Ele falou, não, tudo beleza. Eu falei, cadê os carregadores? O João fala assim, mas rapaz, mas não é que eles não vieram? Aí os carregadores não foram, o João Américo sozinho, ele e o motorista de caminhão, que era um senhor de idade, que não podia carregar nenhuma chave de fenda direito. Aí eu falei, mas como é que você vai fazer? Ele falou, não, fica tranquilo que eu me viro. Na hora que der aqui umas 10h da manhã, é domingo, 10h da manhã, eu acho alguém aqui na cidade para carregar. Eu falei, não, senhor. Então você, João, sobe para dentro do baú e eu coloco o equipamento todinho lá dentro. Ele falou, não, você tá doido? Como é que você vai colocar caixa de grave, rack e tal? Eu tô falando para você entrar no caminhão. Naquela época, com 15 anos de idade, eu era magrelo, mas era forte pra caramba, porque eu batia a caixa todo dia.
Aí o que eu fiz? Botei as caixas nas costas, virava no baú, botava nas costas no baú, pegava os racks, jogava nas costas no palco, né? Eu tombava, a gente chamava, tombava a baiana, jogava nas costas e para dentro do caminhão. E nisso eu fiz a carga todinha com o João Américo, amarramos tudo e tudo. E o João Américo ficou grato, você não tem noção do tanto que ele ficou grato com essa bobagem. Anos depois, eu vou fazer um show do Biquíni Cavadão lá em Salvador. E era tipo num festival, uma coisa assim. E era uma mesa só para aquele monte de banda, mesa analógica, aquela confusão e tal. Daí a pouco, nós estamos chegando no local do show, aí chega um caminhãozinho com mesa de som, com microfone, com um mundo de coisas. Aí o pessoal do som falou assim, o João Américo mandou essa mesa só para você, todo mundo do festival vai tocar na outra mesa, essa mesa é só para o biquíni, é só para você, e tem um outro kit de microfones aqui que ele mandou para você usar. Eu falei, não, mas eu não pedi isso, não está no meu RAID, nós não temos como alugar isso aqui. Ele falou, não. Ele falou que é para você usar e se precisar de mais qualquer coisa para você pedir, que ele vai mandar trazer. Legal. Desse em diante, o João assim, me tratou de uma maneira que ele é uma... Quem conhece o João Américo sabe que o João Américo ele é uma flor, assim, um cara educadíssimo, simplesmente muito simples, um cara incrível, aquele cara que anda de sandália franciscana, bolsa tiracolo de couro. Você fala que ele é o peão da história, ele é o dono do negócio. O João, sempre que eu fui fazer show de Ana Carolina e tudo, era assim, põe o que o Dênio precisar. Mas, João, isso aqui é o kit da casa. Ele falou, não, para o Dênio não tem kit da casa. O que o Dênio pedir, se quiser mandar trocar PA, trocar mesa, tudo que tiver que trocar, pode trocar. Então, assim, sempre me tratou de uma maneira incrível, senhor João. E aí, com esse negócio lá do Rominho, e eu comecei a fazer show e tal, e nesses negócios de estar atendendo a turma de Minas Gerais, eu recebo um convite do 14 Bis para poder ser técnico de monitor do 14 Bis. Aí participei com eles, gravei um LP com o 14 Bis ao vivo no Palácio das Artes, e fiz o 14 Bis, e depois eu comecei a trabalhar como uma locadora de BH, e sempre atendendo muito bem as pessoas. E nós atendíamos muito o Ivan Lins, quando ele vinha tocar em Belo Horizonte com o técnico dele, que é o falecido, né, o Gabriel Neto. E o Gabriel muito exigente. O Gabriel brigava com o Gabi direto, brigava com todo mundo, porque ele era muito exigente. Só que quando ele vinha trabalhar com a gente, o nosso sistema era simples, mas tudo funcionava. E esse era o diferencial. Por quê? Porque eu a vida inteira cuidei de polaridade, de montagem de cabo, da posição da caixa. Então, quando o Gabriel Neto chegava, já tinha uma mesa de som na altura que ele gostava, uma cadeira com rodízio do jeito que ele gostava, eu montava o PA do jeito que ele gostava e eu já otimizava o sistema com as ferramentas que eu tinha na época, que era um analisadorzinho da Goldline, medidor de polaridade da Goldline, o POC, era o que eu tinha, eu investia muito em ferramentas. E aí, nesse meio tempo, o Gabriel ficava encantado com ele, falou, bicho, daqui a pouco eu vou perder o emprego, porque eu chego aqui e só tenho que abrir volume, eu não tenho que fazer mais nada, você já até microfonou tudo. Falei, não, João, Gabriel, eu tô aqui para te atender, cara. Eu vou ficar do teu lado e o que você precisar eu tenho aqui. Aí, nisso, pinta uma vaga de técnico de monitor no Ivan Lins. Meu telefone toca. Dênio Costa, beleza? Gabriel Neto aqui do Rio de Janeiro, eu quero você no Ivan Lins, não aceito não como resposta, um abraço, você a partir de segunda-feira é técnico de monitor do Ivan Lins. E acabou. E eu passei a ser técnico do Ivan Lins. Viajei, né, o Brasil inteiro com o Ivan Lins e tal. E aí, nisso, foram acontecendo convites, porque as pessoas iam no show, ouviam som, e começaram a me convidar por causa vem cá, que som é esse? Que é esse? Não, eu só opero a banda e tal. E aí foram acontecendo os outros artistas, né, nesse meio tempo. E aí vieram... vou tentar lembrar dos nomes. Aí veio Biquíni Cavadão, Marina Lima, Ivan Lins... Tá bem pra caramba de cabeça ainda, tá lembrando de nome. Cidade Negra, depois o Flávio Venturini, quando ele saiu do 14 Bis, Pato Fu, Glaucia Nasser... Aí eu fui para a Europa com a Ana Carolina, fiz turnê na Europa, Estados Unidos, e aí as coisas foram acontecendo. Só que o legal é que nessa época que eu trabalhava na locadora aqui em Belo Horizonte, com o Zezinho, da Arte Som, e que foi na época do Ivan Lins e tudo que o Gabriel, né, ficou muito focado, eu morava muito longe da locadora. Então eu gastava 2 horas de ônibus para ir trabalhar. E aí o que eu resolvi fazer? Eu percebi que se eu saísse de casa, que eu pegava o serviço lá às 9, se eu sair de casa às 8 horas, eu tinha que sair às 7 para poder chegar lá às 9. Aí eu percebi que se eu saísse de casa às 6, eu conseguia chegar lá às 6h40. Eu não precisava ficar 2 horas no ônibus, eu ficava só 40 minutos, se eu saísse 1 hora mais cedo. Aí eu levantava mais cedo, saía às 6 horas de casa, 6h40 eu estava na empresa, abri a empresa, e eu tinha um cantinho lá no fundo da empresa, que eu ficava com os aparelhos, estudando manual
de SPX 900, SPX 90, manual de equalizador, manual de Clark Technique, de Draumer, manual. Então eu tinha uma mesinha, caixas de som, amplificadores, tudo que eu ficava estudando. Então eu aproveitei, em vez de eu ficar 2 horas sentado num banco de ônibus, eu ficava 2 horas estudando na locadora de manhã. Então quando dava 9 horas, eu já estava com a empresa lá dentro da empresa aberta. E o mesmo acontecia de noite, porque se eu saísse da empresa às 6 horas da tarde, para poder ir embora, eu ia pegar o horário do pico do rush. Aí eu ficava na empresa até as 8 e pouquinho da noite, e 8h30 eu ia embora para casa, com 40 minutos eu estava em casa. Em outras palavras, se eu saísse de casa mais cedo, eu chegaria muito cedo no serviço. Se eu saísse um pouquinho mais tarde, eu chegaria muito tarde no serviço. Eu comecei a falar, eu estou perdendo 4 horas por dia da minha vida sentado num banco de ônibus. Eu vou parar com isso. E comecei a sair, chegar mais cedo na empresa, sair mais tarde e aproveitar os intervalos para poder estudar. E os funcionários da empresa começaram a perceber essa facilidade que eu tinha com os equipamentos e com a didática que eu tinha para poder mostrar como as coisas funcionavam, e eu passei a treinar os funcionários da empresa. Então, a equipe que viajava comigo na locadora era uma equipe muito rápida de montagem, de conexão, de tudo. E eu dividia, separava o pessoal, organizava e rapidamente tudo funcionava. Então, a partir daí vieram os convites, né, para trabalhar com essas empresas, com essas locadoras. E quando foi 1994, eu estava meio de saco cheio de ficar na estrada, viajando muito, meus filhos, né, nascendo, vindo as crianças. E eu falei, caramba, eu vou continuar aqui 18, 15, 20 dias por mês na estrada e não vou ver meus filhos crescerem nem nada. E daqui a pouco eu estou velhinho, ninguém me quer mais, e eu vou viver de quê? Aí foi quando eu montei a DGC Áudio, uma empresa que na época era uma assistência técnica, só eu trabalhava com manutenção de equipamentos de áudio profissional. Montei a assistência técnica em 94 e, por uma questão de mercado, a empresa, pelos próprios clientes, ela foi migrando para serviço, para projetos e instalações, porque era a grande demanda do mercado. Então, a nossa assistência técnica, eu conversei já com outros proprietários de assistência técnica, a assistência técnica tem uma característica, passa muito dinheiro na sua mão, mas a maioria vai embora. Ele só passa pela assistência técnica, ele não fica lá não, ele vai embora. Então, eu falo assim, eu movimento um dinheiro enorme e fica um pouquinho comigo. Então, é um negócio que não é muito rentável. Eu preciso de uma coisa que ande sozinha. Aí nós montamos a empresa, ela acabou migrando para projetos e instalações, e no ano de 2000, na verdade, 98, eu fui convidado aqui em Belo Horizonte por um grupo que estava promovendo um evento chamado Audio Minas para fazer uma palestra. E eu falei, não vou fazer palestra porque eu morro de medo. Eu ensino o pessoal aqui na empresa, mas ir para poder falar em público eu não tenho coragem. E aí, não, você vai fazer, esse assunto você que sabe, você que manja, e me colocaram para fazer palestra. E nesse evento eu fui fazer a palestra, e quem estava na plateia? Solon do Vale. Solon do Vale é uma referência, infelizmente também já faleceu, mas uma referência no áudio brasileiro, um gênio assim, do áudio, um baita de um conhecedor. Foi o camarada que editou a revista Música e Tecnologia. E o Solon na plateia, aí que eu fiquei mais nervoso ainda, né? Falei, até o tanto de gente tá na plateia, Solon tá aqui, eu vou falar pro Solon. Então, assim, né? Fica parecendo que a cada frase tem que pedir benção. Ô, Solon, tá certo? Eu falei, merda. Você fala, mas o Solon, eu falei, merda, que a vontade era fazer isso, né? Então, aí eu peguei, fiz a palestra. Aí, quando acabou a palestra, alguém me fala assim, o Solon tá te chamando lá no stand da Música e Tecnologia que ele quer falar com você. Eu falei, pronto, vai me dar um sermão agora pelo tanto de merda que eu falei. Eu chego no stand, o Solon tinha um jeito, não sei se vocês conheceram o Solon do Vale, ô Lizinho, referência tá aqui, ô Lizinho, beijo. Então, assim, alguns de vocês talvez conheçam o Solon do Vale, ele tinha um jeito muito peculiar de falar. O Solon ele fala meio assim, a voz dele é um pouco diferente. Pô, o som é muito bom, então ele fala desse jeito. Eu solto assim, pô, Dani, você manda muito bem. Adorei a sua palestra. Você está de sacanagem, né, Solon? Você deve ter uma lista de erros ali que eu falei. Falou, não, eu gostei tanto da sua palestra que eu quero que você apresente essa palestra no Congresso da ES no Rio de Janeiro no ano que vem. Eu falei, você tá louco, eu vou encarar engenheiro no Rio de Janeiro? Não, você vai sim, eu não aceito não como resposta. E aí eu fiquei alguns meses igual um louco com esse troço, tinha dor de barriga todo dia, porque eu tinha que falar no Congresso da ES, para a engenharia da ES. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, no hotel chamado Copador, que hoje é o Hospital Copador. E eu fui para esse congresso e, graças a Deus, foi ótimo, deu tudo certo. E, a partir daí, no ano de 2000, nós instituímos o Núcleo de Formação Profissional, que é a nossa escola de áudio, que eu passei a dar aula dentro da empresa, aberta ao público, não só mais para os funcionários, aberta ao público. E aí eu acabei recebendo convites e aí o nosso curso começou a viajar o Brasil inteiro.
E aí, quando foi quando foi em 2020, nós lançamos nosso primeiro curso online, porque é um ensaio que está acontecendo já há muitos anos. Então, para vocês terem ideia, meu primeiro curso, eu queria ter lançado ele em fita de videocassete, mas eu pensei, no Brasil é tão difícil, o povo tudo fica copiando fita, eu vou vender uma e depois vai ter 1 milhão de fitas na rua que eu nem tomei conhecimento de quem foi que fez. Provavelmente. Eu tinha um conjunto de fitas. Me dá um segundo. Toda vez que eu viajava para o exterior e tudo, eu comprava livro pra caramba, comprava fita. Isso aqui é uma fita de videocassete, Shaping Your Sound With. E aí tinha o professor que fazia, ministrava os cursos aqui, e eu assistia essas fitas de vídeo o tempo todo, eu ficava meio louco com isso daqui, lendo o livro da Yamaha, estudando, e eu falei, eu vou lançar um curso em fita de videocassete. Aí, mas eles vão copiar, não vai dar certo e tal. Aí eu peguei e falei, não, então larga pra lá. Um tempo depois, falaram, Dini, agora tem o DVD, velho. Você pode fazer as aulas em DVD. Eu falei, então vou fazer. Você é uma das primeiras pessoas a trabalhar com curso no Brasil, você tem que lançar. Eu falei, pois é, mas DVD também o pessoal copia, né? Vai fazendo cópia e tal, e pronto. Aí eu acabei desistindo. Aí agora o pessoal, Dini, agora é o HD, cara. Você salva no HD e vende. Eu falei, pois é, mas o cara vai copiar o HD também. Aí quando chegou em 2019, no final do ano passado, alguém falou assim, enquanto você ficar preocupado com as cópias, você nunca vai lançar seu curso. Você vai lançar o curso que assim, em memória, né? Dênio morreu, alguém lançou o curso do Dênio. Aí eu peguei e falei, quer saber? Larga para lá, né? Nós vamos melhorar o país, as pessoas, em vez de um cara comprar o curso e colocar 10 para assistir, as pessoas vão comprar 10 cursos, porque dão um trabalhão danado para gravar, para editar, para fazer, para preparar. Assim, não tem noção do tamanho. Uma coisa é você entrar numa sala para dar uma aula, outra coisa é você preparar uma videoaula, que é um troço assim, o roteiro come todo o tempo da gente, que é uma loucura. O roteiro é o mais importante de tudo. Então a gente gasta um tempo enorme no roteiro, a gravação mesmo ela é rápida, mas o roteiro me toma aqui 2, 3 meses trabalhando pesado no roteiro. E aí eu desencanei. E agora em 2020, agora em fevereiro, nós lançamos nosso primeiro curso de áudio online, é o módulo 1. Eu estou trabalhando agora aqui na revisão do estudo da fase 1 dos vídeos, estudo da fase 2 e módulo 2. Isso em fevereiro. E em maio eu cheguei aqui com vocês. Dênio, assim, essa primeira parte acabou, eu já vou jogar lá no canal, assim, espero que tenha mais, o canal está aberto para você lá. Obrigado. Agora eu vou liberar para a galera fazer pergunta também, eu não vou tomar só o Dênio, né? Só o gatinho para mim. Cara, muito obrigado mesmo. Assim, Sou eu que agradeço. Eu fiquei meio doido, porque, tipo assim, eu sempre falo que eu cresci me espelhando nas pessoas. Apesar de eu ter esse cara, assim, pareço ter 18 anos, mas não, já tô com 38. Mas eu comecei engraçado, achei que você tivesse 19, eu errei por um ano, hein? Errou por um ano. Eu entrei na empresa, assim, onde era muito escasso, e eu realmente também tive que me virar, por exemplo. Eu tinha R$5 de diária, e esses R$5 eu pagava ou meu irmão, ou o Sassá, ou alguém, que eles iam tomar dread, R$5 de comer, para eles me ensinarem a mexer. E no final não me ensinava nada, e eu ficava sem comer e sem a diária, mas assim, eu carreguei muito peso para aprender, porque a visão antigamente era, você pega peso para aprender, ou então, não, e na verdade assim, foi meio que na unha, eu não tenho formação escolar, nem nada, foi tudo na decoreba no início, e depois a gente veio buscando, veio estudando. Então, assim, cara, a sua história até me emociona, porque eu me via também lá dormindo em caixa de som, eu me vi que eu ganhava R$15 para trabalhar à noite e R$20 para vigiar. Então, para mim comprar um áudio, música e tecnologia, eu tinha que fazer isso, senão eu não conseguia comprar. Então assim, foi uma época muito boa, eu não reclamo, achei que isso até na formação do meu caráter me ajudou, sabe, assim, como homem, como pai de família, né? E, cara, na hora que você falou, não, vamos fazer sim, gatinho, vamos. Cara, eu fiquei doido, assim, porque é um profissional que eu me espelho, igual teve o Seni aqui, outros que vão entrar lá no canal. No meu canal, eu entrevisto as pessoas para contar como elas começaram, como é difícil chegar até aqui, né? E, assim, é mais para contar a história do cara, porque, na verdade, eu sou fã de vocês, assim, as pessoas
dos técnicos de som, porque todos eles, para mim, são um guerreiro danado. Você abandona a família, abandona a sua casa, dorme mal, viaja mal, come mal, sabe? Aí tem gente ainda que reclama que a gente é gordinho, porque quando acaba tudo, os restaurantes estão fechados, você vai comer um lanchinho, né, cara? Então, cara, Dani, muito obrigado. Rafael, se quiser já